Olá, que bom estar com vocês aqui hoje em mais um episódio do nosso TV Profissões. Estamos aqui para falar sobre os nossos caminhos, nossa trajetória, nossas futuras escolhas, e isso faz parte do nosso projeto de vida do programa Bem. Nós estamos contando hoje com uma presença ilustre da doutora Isabel. Ela é dentista, ela vai falar conosco hoje um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Temos muitas coisas interessantes na história de vida da doutora Isabel, na construção da profissão dela. E eu quero aqui fazer uma pequena apresentação das formações que ela tem. A doutora Isabel, ela é graduada pela Faculdade de Odontologia da UFMG, com cursos de aperfeiçoamento em dentística, periodontia, implantodontia e prótese sobre implantes. É especialista em ortodontia pelo IES e atua atualmente nas áreas de ortodontia e prótese. Doutora Isabel já passou por diversos momentos marcantes em sua carreira, em sua trajetória, e ela está aqui para falar um pouquinho sobre isso com a gente hoje. Oi, doutora Isabel, tudo bem com você? Tudo bem com você? Então, se apresente para nós agora como a Isabel. Quem é Isabel sem ser a doutora Isabel? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Bom, eu sou Isabel, tenho 43 anos, sou casada com o Leandro, mãe do João Lucas, que hoje cursa o 8º ano no Batista. E sou uma pessoa que ama cozinhar, além de ser dentista, amo ficar em casa, e é isso. Ai, que joia! Como a gente fala sobre o projeto de vida, e o projeto de vida não é aquilo só que a gente pretende vir a ser, mas também é aquilo que nós já somos, que nós construímos. Os nossos jovens que estão acompanhando esse episódio de hoje, eles já têm uma trajetória, né? Eles já têm várias vivências, uma história, e eu quero aqui um pouquinho resgatar lá na sua infância, na sua adolescência, como que foi essa sua trajetória aí para a escolha dessa profissão? Quando criança, doutora Isabel, você já queria ser dentista? Como que foi essa fase aí da sua vida? Compartilhe conosco, por favor. Sim, por incrível que pareça, desde criança, pensava em ser dentista. Eu era aquela criança que adorava ir ao dentista, a maioria não gosta, né? Eu gostava de pegar as coisas que sobravam do consultório da minha dentista para brincar em casa. Então, era uma coisa assim, desde criança mesmo. É verdade. Eu tenho uma pergunta aqui também importante, pertinente ao assunto, e eu também gostaria de ressaltar que todas as nossas contribuições dos estudantes do Colégio Batista da Unidade Sete Lagoas são de estudantes que gostariam de cursar odontologia, então eu acredito que para eles tem um significado interessante. E a gente vai contar aqui agora com a pergunta do Lucas Prado, do 2º ano do ensino médio. Oi, sou o Lucas Prado, tenho 16 anos, sou aluno da 2ª série do Colégio Batista Mineiro de Sete Lagoas. E a minha pergunta é, doutora Isabel, durante sua trajetória, você já pensou em desistir ou trocar de área? E o que a fez continuar? Olha, já pensei sim em desistir, porque a odontologia, como eu falei na pergunta anterior, a gente demora a ter um retorno financeiro. Mas se você não tiver muito certo daquilo que você quer, você desiste. Então, eu passei por várias dificuldades assim, no consultório, por não saber gerir meu negócio. Assim, não era que a odontologia não estava me oferecendo o que eu gostaria, mas é porque eu não estava sabendo aproveitar aquilo da minha profissão. Então, já pensei em desistir, sim. O que não me fez desistir? Todas as vezes que eu pensava, vou tentar outra coisa, Deus falava comigo, calma, ainda vai chegar a hora. Sempre tinha um recado de Deus para mim que nunca me deixou desistir. Que bonito, que importante saber que você conseguiu desenvolver essa transcendência, essa espiritualidade e conseguiu ouvir a voz de Deus para ter certeza daquele projeto maior que ele tinha para a sua vida e persistir. Parabéns pela sua escolha e obrigada por inspirar para esse lado. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua trajetória de vida, os seus desafios, que nós já conversamos anteriormente, eu sei um pouquinho sobre eles, mas eu acho interessante dividir isso aí com os jovens que estão
almejando entrar nesse mercado? Você já nos disse que não é só flores, que não, o retorno financeiro não é imediato, precisa ter uma persistência, temos um caminho a seguir, temos dificuldades nesse caminho, mas vamos ouvir um pouquinho sobre as dificuldades que você enfrentou. Como que foi montar o seu primeiro consultório? Conta para a gente um pouquinho sobre isso, por favor. Logo que eu me formei, trabalhar em uma clínica no meu bairro, né? E havia um consultório do lado desse que eu trabalhava, e a dentista ia se casar e mudar para o Rio de Janeiro, e aí ela era dentista da minha prima. E aí ela me ofereceu o consultório, mas falou assim, não, primeiro eu quero ver como que ela trabalha, porque eu não quero deixar meus pacientes na mão de qualquer um. E ela me mandou uma paciente dela para fazer um teste, falou para a paciente assim, olha, eu vou pagar o seu tratamento na restauração. E essa paciente é minha paciente até hoje. Né? Uau, que joia. E aí, o que aconteceu? Eu saí desse consultório que eu trabalhava e meu pai comprou esse outro consultório para mim na época. E eu comecei a trabalhar já com uma clientela enorme. Então, isso assim, foi uma vantagem muito grande para mim, né, que estava iniciando. Então, assim, eu tive o meu próprio consultório com 1 ano de formado. Né? E é o consultório que eu atendo até hoje. Eu mudei de endereço, os pacientes continuam os mesmos, fora os novos que foram chegando, né? Que joia, eu queria ressaltar 2 coisas da sua fala. A sua coragem, persistência, de correr atrás daquilo que você já havia se preparado para fazer. E que paizão que foi esse, hein? Que presente, que oportunidade. Graças a Deus. Isso foi em Belo Horizonte, não foi, doutora? Sim, Belo Horizonte. Aí você já tinha esse seu consultório, trabalhou no seu consultório e teve de mudar de cidade. Como que foi isso? Conta para nós. O que aconteceu? Eu mudei desse primeiro consultório para o endereço que eu estou hoje. Uhum. Em 2011, eu mudei para o Rio de Janeiro. Meu marido me recebeu uma proposta para ir para o Rio de Janeiro. Então, eu acabei vendendo esse meu consultório para uma colega minha de faculdade. Fui morar no Rio. E a gente ficou lá 7 meses, aproximadamente 7, 8 meses. E eu tinha um filho pequeno também na época, então eu tinha pensado já em dar uma parada mesmo, né? E fui para o Rio, lá eu comecei a trabalhar também, mas aí logo depois a gente voltou para o BH, e eu passei a trabalhar para outros consultórios e trabalhar no que era o meu consultório também para a minha amiga, né? Prestando serviço para ela. Aí depois de 1 ano e pouquinho eu comprei o consultório de volta. E como que foi deixar o seu escritório e ir para o Rio de Janeiro? Foi fácil? Foi uma decisão assim simples de ser tomada? Não foi fácil. A gente resolveu mudar, realmente, porque meu marido descobriu uma doença autoimune, então, assim, foi um período difícil para a gente precisava mudar de áreas, né? Eu estava com um bebê, então foi uma situação bem, assim, complexa na época. Mas são fases, né? Como você falou, as dificuldades vêm para nos moldar e para a gente vencer e sair mais forte delas, né? Isso, eu penso. Muito bem, isso aí. Nós enfrentamos também como mulheres, como seres humanos, igual a gente abriu aqui a nossa entrevista, eu te pedi para te apresentar como a Isabel, não a doutora Isabel. Nós temos diversos papéis que atuamos no nosso dia a dia. E falando um pouquinho sobre isso, a gente tem uma contribuição aqui da Esther, do primeiro ano do ensino médio. A pergunta da Esther é: Oi, meu nome é Esther, sou da primeira série do Colégio Batista Mineiro de Sete Lagoas, e a minha pergunta é: doutora Isabel, o que você mais gosta na sua profissão e o que você considera mais desafiador no dia a dia como dentista? Bom, o que eu mais gosto na minha profissão hoje é ver a satisfação dos meus pacientes. Quando eu comecei a odontologia, eu pensei em ser ortodontista, porque era uma área que eu gostava, né? Mexer com aparelhos ortodônticos, essas coisas. Mas hoje eu trabalho com ortodontia e prótese. Para mim, não há satisfação melhor do que o paciente que não se alimentava bem,
não tinha um convívio social com a sua família, ficava constrangido para conversar com as pessoas, e ele receber um tratamento com implantes, receber uma prótese e falar: hoje eu compro, hoje eu posso sorrir com segurança, muito obrigada. Eles abraçam a gente, choram. Você não tem coisa melhor, mais gratificante para mim que isso. É ter o retorno do paciente. Porque a gente que tem o nosso dente, a gente não imagina pelo que essas pessoas passam. Então, hoje, essa é a minha maior gratificação. E o maior desafio continua sendo a gestão. Não é fácil, a gente é treinado na faculdade para ser técnico, né? Na odontologia. A gente é treinado para executar procedimentos odontológicos. A gente não recebe treinamento de gestão, liderança, como lidar com a equipe, com as pessoas. Então, esse é o maior desafio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre gestão, tá? Do consultório e um viés da administração, mas eu vou voltar um pouquinho na sua trajetória para a gente fechar com o assunto de pandemia. Lá em 2020, nós tivemos uma pandemia e muitos consultórios precisaram fechar, muitas lojas, muito comércio precisou ser fechado naquela época, e eu imagino que para um dentista isso teve um impacto muito forte, né? Porque era um cuidado diretamente com a boca do paciente. E você me disse que o seu trabalho, o seu consultório cresceu, se ampliou nessa fase. O que aconteceu, doutora Isabel? Olha, volta aquilo que eu falei, que é a gente ter confiança, né? Ter um relacionamento com Deus. O que acontece? Eu dei um passo de fé realmente. E no início, como eu falei, meu marido tem doença autoimune, eu fiquei em pânico de atender pacientes, né? A gente contente sem poder atender realmente, só urgências. Então, ficava naquela, né? Ia atendendo no consultório, chegava em casa, arrancava a roupa toda, tomava banho antes de chegar perto, com medo de transmitir alguma coisa, né? E naquela época, eu tinha acabado de começar um curso de gestão que era muito caro por mês. E aí eu pensei, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar? Estou com o consultório fechado, o que eu faço? Mas foi justamente esse curso, né, estar perto de pessoas que pensavam positivo, pessoas que pensavam em resolver os problemas e não só ficar reclamando deles. Né? Foi por isso que eu consegui atravessar isso. E na pandemia, o que aconteceu? As pessoas pararam de viajar, pararam de gastar com coisas supérfluas, né? Porque não podia ir para, né, bares, restaurantes, viagens. Então, as pessoas começaram a cuidar delas mesmas. Aquelas pessoas que tinham medo, por exemplo, de ficar sem dente ao fazer um implante, era o momento ideal, porque elas estavam dentro de casa, estavam usando máscara na rua. Então, foi o momento que as pessoas mais nos procuraram. Eu expandi em plena pandemia. Foi assim. Ah, que joia. Olha a importância de sabermos também escolhermos as nossas companhias. Você nos diz, por estar cercada de pessoas que estavam pensando no positivo, e com certeza também desenvolviam sua espiritualidade, ouviam de Deus aquilo que era o melhor naquele momento. Muito bom. Obrigada por essa dica. Olha, pessoal, que está nos assistindo. Escolham as suas amizades. Estejam perto de pessoas que vão fazer vocês crescerem, vão contribuir para o seu projeto de vida. Que joia. Olha só, não é só sobre odontologia, não é sobre ser doutora, mas é sobre também escolhas, sobre vida que estamos falando aqui. E aí a gente vai entrar um pouquinho, então, nessa parte da administração, da logística. Muitos jovens, talvez, podem estar pensando assim, eu vou ter o meu próprio consultório. Conta para a gente, doutora Isabel, o que é o glamour do consultório, o que está por trás de um consultório e quais são outras demandas que um consultório nos exige no nosso dia a dia. Muita gente acha, né, assim, que, como eu falei, meu pai me deu meu consultório, né? Não era esse consultório. A pessoa chega aqui e fala assim, nossa, ganhou do papai. Não é bem isso, né? Claro que assim, agradeço imensamente, né, por essa ajuda enorme que ele me deu, mas o que eu tenho hoje, o espaço que eu ampliei, foi com muito custo, com muito esforço, né? E muitas vezes a pessoa chega e vê aquilo ali e acha que já nasceu assim, né? Mas não. Eu ter o espaço que eu tenho hoje, né? Eu tenho 20 anos de formada, então assim, foi um longo processo. E
pessoas veem a gente, às vezes, no Instagram e acham que aquilo ali é aquela maravilha, né? E não vê a gente chegando no consultório com sacolinha do supermercado BH, sacolinha de roupa para levar para casa, para lavar, jaleco do consultório. Eu não imagino o que a gente faz por trás, né? Então, assim, para eu estar aqui, o líder da minha equipe, eu tenho que fazer tudo que a minha equipe faz. Então, assim, não basta eu estar aqui atendendo o paciente, eu tenho que saber gerir, se a minha funcionária faltar, eu tenho que saber fazer o que ela faça, eu não conseguir colocar outra no lugar. Então, a gente tem que saber de tudo um pouco, não só glamour. A maior parte do tempo não é glamour, para falar a verdade. Joia, certo, então. Doutor, vamos falar um pouquinho agora, diretamente para esse público jovem que está aí nos assistindo nesse momento. Como que você lida com alguma frustração de que não é esperado? Por exemplo, algum caso que chegou no consultório que precisava de um tipo de atendimento e houve uma falha no percurso, ou alguma coisa de falha de material. Como que você lida no dia a dia com isso que não é esperado dentro da sua profissão? Olha, isso é um longo processo. Tudo que sai daquilo que eu planejei me desestabiliza. Esse é um ponto fraco meu, que eu sempre tento trabalhar, né? Então, assim, eu me culpo muito quando algo não dá certo, mas o que eu faço, né? Tento aprender algo com aquilo. Eu acho que a gente aprende com os nossos erros e eles vêm para isso. Então, se falhou a comunicação com o paciente, aquilo deu errado, não vamos corrigir isso para que não aconteça novamente. O que a gente pode fazer para que não aconteça isso mais? Então, a gente sempre está atualizando os processos, né? Tudo aquilo que a gente faz é observar o que eu posso fazer melhor da próxima vez para que eu não passe por isso novamente. Porque quem tem o controle de tudo é só Deus, né? A gente não tem. Então, não adianta a gente ficar desestabilizado com isso. A gente tem que aprender com ele, passar por cima e seguir em frente. Falando um pouquinho sobre a faculdade de odontologia, para esses jovens que estão querendo optar por esse curso. A faculdade é difícil, precisa entender muito de biologia, ela ensina tudo que a gente precisa, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos aí tocar nesse assunto especificamente do curso agora. A gente precisa ter bastante entendimento de biologia e química, principalmente, né? Tem algumas matérias ali no nosso ciclo básico, né, que é o início da faculdade, que são bem puxadas, então a gente tem que estudar bastante mesmo, mas são várias. Então, assim, aquele início ali na faculdade é meio turbulento, mas se você se dedicar, você vai passar por isso facilmente. E aí, quando começa as clínicas, né, a gente começa a atender, aí você começa a ver mais sentido naquilo que você está aprendendo, tudo flui. E a gente não aprende tudo, de jeito nenhum. Eu falo que assim, a gente entra na faculdade sabendo muito mais do que quando a gente sai. Por incrível que pareça. Porque quando você entra, você sabe um pouquinho de cada coisa. Quando você sai sabendo muito de uma coisa só. Então, a gente tem que continuar estudando sempre. Não pode parar de estudar nunca. Sempre tem que se atualizar. É verdade. Doutor, e você como que faz para conciliar isso tudo? Estudos, gerência, atendimentos, vida pessoal. Nós já sabemos que você é casada, tem um filho adolescente. Como que é o concílio disso durante o dia a dia? Olha, a gente tem que ser muito disciplinado e organizado. Acho que, assim, quanto mais tempo, menos tempo a gente tem, mais coisa a gente faz. Por incrível que pareça. Então, assim, se a gente se organizar, né, a gente consegue. É só a gente colocar limites, né? Ser disciplinado com as coisas. Então, assim, eu quero fazer uma especialização. Então, como eu estou fazendo a especialização, eu não posso ter tanto tempo livre, tempo para passear, para sair com os meus amigos agora, nesse momento, eu estou focada nisso aqui. Depois eu vou ter. Então, a gente não consegue. Joia. Nós estamos... Perdão, pode continuar. Eu falo assim, a gente tem que determinar um tempo para fazer isso, senão realmente... Isso. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, infelizmente. Se eu tivesse aqui assessoria de áudio, eu ia pedir aquele, que pena. E para isso, eu vou chamar a estudante Maria Fernanda, de 15 anos, da primeira série do ensino médio,
para nos trazer uma pergunta de fechamento. Meu nome é Maria Fernanda, tenho 15 anos, sou aluna da primeira série do Colégio Batista Mineiro de Sete Lagoas e gostaria de saber se você pudesse dar um conselho para quem está em dúvida em que carreira seguir, qual seria, principalmente para quem está no ensino médio? Olha, eu acho que o mais importante é você ouvir profissionais da área que você tem interesse, realmente. Igual na minha área aqui, que é odontologia. Converse com o dentista, visite consultórios, né, de vários perfis diferentes, para ver se você gosta realmente daquilo. E quanto mais informação você tiver antes de ingressar na profissão, melhor vai ser para você. Então, se tiver em dúvida, procura profissionais da área e bate um papo, né? Ouve aqui assiste os vídeos, né? Que eles estão fornecendo para vocês, que isso é de grande valia. Pena que estamos chegando ao fim. Eu tenho uma pergunta aqui para dar um fechamento a essa conversa antes das nossas considerações finais. E você até deu uma dica sobre isso para a gente lá no início da entrevista, mas eu vou voltar com essa pergunta aqui. Olhando para a sua trajetória, o que você gostaria de ter ouvido quando ainda era estudante do ensino médio? E eu buscasse mais informações, né, da área que eu tinha interesse, e principalmente que eu me especializasse logo após a faculdade. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos escutando neste momento. Muito obrigada por ter chegado conosco até aqui. E antes de fazer um agradecimento à doutora Isabel, eu gostaria de dizer se você tem algumas considerações a fazer, gostaria de deixar um recadinho aí para os jovens que estão conosco nesse momento. Bom, o que eu tenho para dizer para aqueles que estão interessados na odontologia, persistam, né? Não fiquem só escutando quem fala mal da profissão, sem nunca ter conseguido nada com ela, né? A gente tem pessoas que ficam assim, não, mas aquela pessoa nunca conseguiu nada na vida e fica te dando conselho. Então, cola naquelas pessoas que estão bem sucedidas na profissão que você deseja escolher e ouça essas pessoas. Muito obrigada por ter trazido muitos conhecimentos e compartilhado muitos saberes conosco. Deus te abençoe muito e continue prosperando você, sua carreira, sua família. E quero também agradecer a todos os nossos ouvintes e dizer para vocês que é uma alegria poder estar aqui em nome do Instituto Exis e o programa Projeto de Vida, promovendo mais esse encontro tão valioso com uma trajetória encantadora da doutora Isabel Viana. E quero dizer e lembrar que o nosso projeto de vida é algo que nós vamos construir ao longo do tempo. E é muito importante, de tempos em tempos, pararmos, reavaliarmos, ouvirmos outras pessoas, nos conhecermos, conhecer as nossas habilidades, para que consigamos fazer uma escolha cada dia mais, ou escolhas assertivas. Muito obrigada. Até o próximo episódio do Prever Profissões. Muito obrigada.